Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Melissa e finalmente, depois de muito planejar e enrolar, eu resolvi trazer as minhas experiências de viagens e de intercâmbio aqui pro YouTube. Para esse primeiro vídeo, eu resolvi trazer a minha experiência trabalhando em um acampamento de verão nos Estados Unidos. Como eu sei que muita gente tem curiosidade, principalmente para saber sobre valores, eu resolvi trazer tudo que eu ganhei nessa minha última temporada, que foi no ano de 2024. Em 2023 e em 2024, eu fiz o mesmo programa de intercâmbio, que é o Camp Leader ou Camp Counselor, que é um programa de intercâmbio de trabalho remunerado que jovens de 18 a 30 anos podem ir para os Estados Unidos e trabalhar como monitores de acampamento de verão. Nas duas temporadas que eu fiz esse programa, eu trabalhei para o mesmo acampamento, que foi o Tyler Place Family Resort. Não é um acampamento tradicional, como a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de programa vão para trabalhar. Então o meu ele era um resort familiar e eu era responsável pelas crianças apenas no momento em que elas tinham as atividades programadas. Ao contrário de um acampamento tradicional, o Tyler Place, as crianças vão com as famílias, elas ficam lá uma semana com as famílias e eu não sou responsável por elas na hora de dormir, na hora de dar banho, só realmente ali no momento que a gente tem as atividades em grupo, que era todos os dias das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde, e depois novamente das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite. Então, ao contrário de um acampamento tradicional, eu tinha todos os dias, pelo menos ali essas horinhas da tarde livre, que eu podia ou fazer hora extra, ou descansar e curtir as coisas do resort. Então eu podia curtir lago, eu podia curtir piscina, tinham várias quadras, quadra de tênis, quadra de basquete, futsal, softball, várias coisas que a gente podia fazer lá enquanto a gente estivesse nos nossos momentos de folga. Eu tinha sempre um momento de folga e eu sempre dormia sozinha, não era responsável por crianças na hora de dormir. Um acampamento tradicional, normalmente as crianças vão para ficar também uma semana, alguns acampamentos mais ou menos tempo, mas numa média de uma semana. E aí elas vão totalmente sem os pais, tem até uns dias que é dia da família e esse tipo de coisa, mas a gente, como monitor, é responsável pelas crianças até na hora de dormir, todas as refeições, na hora de dar banho, então é um pouquinho diferente do resort que eu trabalhei, né, do acampamento que eu trabalhei. Então bora para a parte que interessa, que é a parte financeira, falar um pouquinho melhor de valores e como que foi a minha temporada do ano de 2024. Eu vou falar especificamente da temporada de 2024, porque para mim, financeiramente falando, ela foi muito melhor do que a de 2023. O meu contrato com o Tyler Place, ele iniciou no dia 22 de maio e foi até o dia 7 de setembro. Eu fui contratada pela posição de counselor, né, então de monitora, e eu trabalhava com crianças de 2 a 16 anos. O grupo, a faixa etária variava toda semana, então tinha semana que eu estava com as crianças de 2 a 3 anos, mas na outra semana eu podia estar com crianças de 7 a 8 anos, então toda semana variavam os grupos. A temporada no Tyler Place, ela também é um pouquinho maior do que a temporada dos acampamentos tradicionais. Eu sou contratada para trabalhar durante 15 semanas. A gente chega um pouquinho antes, que a gente tem os dias de treinamento, mas como monitora mesmo, eu trabalho 15 semanas. Como já era a minha segunda vez no mesmo acampamento, o meu salário era de $14 por hora. Falando um pouquinho de horas, no meu contrato eu tinha uma média de horas de 40 horas semanais. Então, normalmente eu fazia isso mesmo, às vezes até um pouquinho mais, e tinha 1 dia e meio de folga toda semana. Outra grande diferença do Tyler Place para um acampamento tradicional é a questão do salário. Então, no Tyler Place eu ganhava por hora e eu tinha um schedule semanal de quantas horas que eu ia fazer aquela semana, além das possibilidades de fazer hora extra. No acampamento tradicional, normalmente eles fecham a temporada com você. Então, por 64 dias, que é a média da temporada que o sponsor nos passa, né? O sponsor, que é o nosso patrocinador, é como se fosse a nossa agência lá nos Estados Unidos. Esse sponsor, ele passa uma média. E a média é que você vai trabalhar 64 dias para esse acampamento e eles vão te pagar pelo menos $2.250 por todos esses 64 dias. É claro que varia muito, cada camp é um caso, pode ser que você consiga fazer dias extras, trabalhar dias a mais, ou chegar um pouquinho mais cedo da temporada e fazer umas horinhas extras, mas essa é a base que o sponsor nos dá. Então, no Tyler Place, não. No Tyler Place, em contrato, você já tem um mínimo de $6.000 durante a temporada, que dura 15 semanas. Então, a temporada é um pouquinho maior, mas o salário é consideravelmente maior se você comparar com um acampamento tradicional. E além do meu salário, que era garantido que seria $6.000 ao final da temporada, eu também tinha um bônus de $400 se eu cumprisse com todas as minhas obrigações lá no acampamento, se eu cumprisse o meu contrato de trabalho, né, principalmente.
E além disso, se eu indicasse um amigo e esse amigo fosse contratado para trabalhar, como foi o caso do meu namorado, na minha primeira temporada eu indiquei ele e na segunda temporada ele foi contratado. Eu ganhei $150 pelo fato de indicar ele e ele ter sido contratado. Então, ganhei esses 2 bônus aí no final da temporada. E além disso, além do meu trabalho normal de counselor, além dos bônus que eu ganhava, eu também conseguia fazer horas extras. Então, no meu caso, na temporada de 2024, eu fiz hora extra no domingo. Eu trabalhava em tipo uma feirinha que eles faziam lá, com várias brincadeiras e comidas que as famílias iam. E aí eu trabalhava com uma barraquinha de brincadeira. Então, eu fazia 2 horas extras todos os domingos. Nas terças-feiras eu trabalhava com a parede de escalada, então eu era monitora da parede de escalada. Eu ficava auxiliando, né, o pessoal a colocar as proteções, os capacetes, enfim. E também era a pessoa que ia estar segurando a criança lá enquanto a criança escalava. Então, nas terças-feiras eu também fazia 2 horas extras todas as semanas. Além disso, também dava para pegar alguns shifts extras, né, alguns turnos extras. Então, vamos supor que uma pessoa que estava trabalhando num grupo lá ficou doente e era meu dia de folga e eles colocaram lá que aquele turno estava disponível para quem quisesse trabalhar. Aí eu só ia, fazia minhas horas extras e é isso. E uma das principais coisas que a gente faz como hora extra é trabalhar como babá. Então, como eu falei pra vocês, as crianças da 1h30 às 5h30 da tarde todos os dias e depois das 8h30 da noite elas ficam com as famílias delas. Mas no resort tem muitas atividades acontecendo, então todas as noites para os pais tem alguma atividade diferente e aí os pais às vezes contratam as babás para ir lá colocar a criança para dormir. Ou às vezes eles mesmos colocam as crianças para dormir e só contratam alguém para ficar lá olhando se a criança acordar, alguma coisa assim. E aí a gente podia fazer esses extras de babá. Para esse trabalho extra, o mínimo que a gente recebia era $15 por hora, mas as famílias lá, como são famílias ricas que vão para esse lugar, elas normalmente pagavam muitas tips. Então era um trabalho extra que a gente gostava bastante, porque dava para fazer uma graninha bem legal que quando eu fui pela primeira vez eu não estava esperando. Eu sabia que eu ia conseguir esse trabalho extra de vez em quando, mas acabou que foi uma grana muito melhor que eu estava esperando. Então, das coisas que eu posso fazer extras são babá, os turnos extras que sobram, fazia parede de escalada toda terça-feira e trabalhava domingo na feirinha como extra também. Além disso, alguns dos meus amigos, eles trabalhavam como housekeeping, né, que é camareira, e também como dishwasher. Então, eles iam lá na cozinha, ficavam lavando as louças e ganhavam horas extras por isso. Eu nunca fiz nenhum desses dois, porque eu sempre consegui fazer hora extra com essas outras coisas que eu fazia, então pra mim tava tranquilo, mas é uma possibilidade também. E outra grande vantagem, na minha opinião, se comparar o programa de Camp Leader com o Work and Travel, que eu também já fiz algumas vezes, é que housing e alimentação normalmente estão inclusos quando você fecha esse programa de Camp Counselor. Então, eu não pagava housing e eu também não pagava alimentação, nem lavanderia, nem viagens para supermercado, eu não pagava nada disso. Só explicando um pouquinho, o housing é basicamente a acomodação que você vai ficar nos Estados Unidos durante o tempo que você estiver contratado para trabalhar. E o meu housing agora no ano de 2024 era uma casa dentro do próprio Tyler Place que eu dividia com outras 4 pessoas, sendo uma delas o meu namorado. Então, a gente dormia no mesmo quarto e dividia a casa com mais um casal e um outro menino que tinha um quarto sozinho. Então, era uma casa bem tranquila, nunca tive problemas com housing. Na minha primeira temporada eu fiquei em uma casa só pra meninas, porque eu não fui com meu namorado. E aí também era bem tranquilo, eu dividia o quarto só com a minha prima. Só que tinha bastante gente na casa, era uma casa bem grande. E nessa segunda temporada eu dividia só com mais 4 pessoas, então foi super tranquilo. A questão de alimentação no Tyler Place também era muito tranquilo. A gente tinha 4 refeições diárias. Então, café da manhã, almoço, janta e snack. E além dessas refeições que eram oferecidas para staff, tinha também as refeições que a gente acabava tendo que comer com as crianças por conta da correria e tal. Então, almoço era uma delas. Quase sempre a gente almoçava com as crianças, que era uma alimentação mais, focada para criança, então não era tão boa. Mas nunca tivemos problema, assim, muito grande com questão de alimentação. Então, sempre tinha frutas disponíveis, sucos, cereal, leite, tinha, tipo, isso 24 horas por dia. Então, mesmo que não fosse horário de refeição, você podia ir lá e pegar um cereal com leite ou podia pegar um café. Então, eram coisas que sempre estavam disponíveis. Além disso, a gente ganhava 6 refeições no restaurante dos guests, no restaurante das pessoas que estavam hospedadas lá. Eles tinham um restaurante bem mais chique do que o restaurante da staff. E aí a gente tinha 6 refeições que a gente podia gastar ao longo da temporada, ao longo das 15 semanas da temporada. A gente podia marcar lá a nossa vez e ir comer no restaurante deles.
que normalmente tinham refeições mais elaboradas e mais gostosas também, né? Mas mesmo sem contar com isso, eu nunca tive nenhum problema com a alimentação. Claro que é muito diferente a alimentação daqui do Brasil, né? Então tinha dias que a gente passava o almoço, janta e o almoço do outro dia comendo hambúrguer, mas é a cultura deles, então não tem muito o que fazer com relação a isso. Uma coisa que é legal de falar pra vocês é que toda vez que eu vou fazer um intercâmbio, eu tento estudar o lugar que eu tô indo pra, de uma forma realista, fazer metas de quanto eu vou conseguir guardar ou a cada paycheck ou a cada semana. Então, no Tyler Place, como eu já sabia como é que funcionava, né, porque eu já tinha ido em 2023, eu fiz uma meta um pouco mais ousada, digamos assim, essa temporada de 2024. Eu faço no meu bloco de notas, eu coloco a minha meta e vou anotando ali semanalmente ou por paycheck, né? Então, babá eu anotava semanal e o dinheiro de monitora mesmo eu anotava por paycheck. Vou abrir aqui no meu computador para eu ir lendo com vocês, mas eu vou colocar aqui, passando no vídeo, a tela do meu celular, mostrando certinho para vocês o meu bloco de notas. Aí nessa primeira parte eu coloquei só o que eu recebi do Tyler Place mesmo, então como counselor. Então eu tive 8 paychecks no total, eu recebi a cada 2 semanas, né? Então durante essas 15 semanas eu tive 8 paychecks. E aí eu fui anotando o valor que eu recebi de cada um deles. Aqui nessa quarta parte tem um negocinho escrito PH, que é Parent Helper, que é basicamente você trabalhar com um bebê menor de 2 anos, e aí você é responsável só por aquele bebê durante uma semana. Era bem cansativo porque a gente não podia ter day off, né? Porque era só eu com a criança, então eu tinha que trabalhar durante a semana inteira. Mas era bem gostoso também, eu gosto muito dessa idade, então pra mim é muito prazeroso trabalhar com elas. E aí eu acabei fazendo algumas semanas desse tipo de trabalho. Além disso, eu trabalhei também como one-on-one, que é basicamente um counselor para uma criança com alguma necessidade especial. Então eu podia ser counselor, one-on-one ou parent helper. Essas 3 coisas eu trabalhava como monitora. Então, o parent helper de bebê menor de 2 anos e o one-on-one eu trabalhava com crianças com necessidades especiais. Nessa parte é importante dizer que realmente não é uma coisa que vai acontecer para todo mundo que for pro Tyler Place, vai conseguir trabalhar com isso. Por eu já ter experiência na minha primeira temporada, fui convidada pela minha gerente nessa última temporada para saber se eu queria trabalhar com isso. Ela já confiava em mim, já sabia que eu tinha inglês suficiente para conseguir lidar com qualquer situação que acontecesse. E aí ela me convidou para ser one-on-one. Eu trabalhei com 2 menininhos. Na primeira semana eu trabalhei com um menininho que tinha epilepsia. Tive que fazer alguns cursos, tive que conversar muito com os pais com relação a isso. E também um menininho que tinha autismo na minha segunda semana como one-on-one. Foram experiências muito legais e aí nesse caso você não pode ter dia de folga, você trabalha uma semana inteira. Então eu trabalho de sábado a sábado e aí no final dessa semana eles somam as horas e te pagam normalmente dando tips também. Então basicamente como é babá, né? Eles dão algumas tips. E daí foi isso, então ao longo dessas 15 semanas trabalhando como counselor, parent helper e o one-on-one, além aqui dos meus bônus de pós-temporada e o bônus que eu ganhei por indicar o meu namorado, totalizou $2.221,25. Aí, além disso, eu sempre crio uma outra planilha, que é a planilha de babá, e aí eu divido pelas semanas, né? Então, 15 semanas, e aí eu vou anotando quanto eu ganho a cada dia e no final de semana quanto eu ganhei. A minha meta era de $3.000 ao final dessas 15 semanas, e eu acabei fazendo $3.230. Então, as semanas que eu fui parent helper ou one-on-one, eu não contava aqui na planilha de babysitting, né? Mesmo que eu tenha sido babá dessas crianças, eu não contava, eu contava separado. Então, aqui acabou sendo 10 semanas só de babá e eu fiz esse dinheiro. Quase tudo que eu faço no acampamento eu consigo guardar, eu não tenho gastos durante a temporada, só, claro, o gasto para voltar depois pro Brasil, para me deslocar nos Estados Unidos. E foi isso, no final da temporada, trabalhando como monitora de acampamento de verão nos Estados Unidos, eu consegui fazer $15.451,25, já descontando os impostos, né, e somando ali os bônus que eu tive durante o final da temporada. E é isso, me conta aqui nos comentários se vocês esperavam que esse tipo de intercâmbio daria esse retorno financeiro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Espero mesmo que tenham gostado e tchau!